Olha que polêmica boa que vem por aí. A Prefeitura de São Paulo quer doar o terminal Princesa Isabel para o estado de São Paulo para projeto de revitalização do centro. Quem está com a gente para trazer detalhes sobre isso é a repórter Beatriz Manfredini. Bem-vinda, Bia. Bom dia. Oi, Kobayashi, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Morning Show. Olha, a Prefeitura de São Paulo não só quer fazer isso, como é isso que vai acontecer já já. Eu falo aqui do Museu das Favelas, no centro da capital paulista, inclusive no Campos Elíseos. O foco é da revitalização aqui do centro de São Paulo. Aqui acontece, neste momento, um evento entre o prefeito Ricardo Nunes e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em que Ricardo Nunes vai anunciar essa doação do terminal Princesa Isabel ao governo do estado. Claro, é um projeto de lei, precisa passar pela Câmara de Vereadores e ser aprovado, mas a intenção é que o terminal, que atualmente recebe 18 linhas de ônibus, e que atende a região central, liga a região central a outras regiões, fique então sob comando do governo do estado de São Paulo, para que o estado possa trabalhar nesse projeto de revitalização. Além disso, Tarcísio de Freitas assina também um decreto de utilidade pública, em que alguns prédios aqui do centro da capital, prédios privados, prédios públicos e também aqueles que têm IPTU atrasado há mais de 5 anos, devem ser requeridos pelo governo do estado justamente para fazer parte, então, desse novo centro. O que o governo quer fazer, O governo diz que estão cerca de 60 secretarias, autarquias e fundações espalhadas pela cidade de São Paulo e eles querem unir tudo isso em um único local, aqui no Campos Elíseos, e transferir então esses lugares para um único local, inclusive com a sede administrativa do governo de São Paulo. A ideia com isso é revitalizar o centro e também, claro, concentrar todos os serviços em um lugar só, com isso fazendo com que cerca de 20 mil servidores públicos também trabalhem por aqui na região. Então são esses anúncios, de acordo com a minha apuração, que vão acontecer daqui a pouquinho, lembrando que o plano do governo do estado também é o seguinte: manter o Palácio dos Bandeirantes, atual sede do governo, como residência oficial do governador do estado, e como sede ali de muitas artes e cultura, palácio que tem diversos quadros importantes aí da história. Então é isso que acontece, já já a gente vai acompanhar, Kobayashi. Tá aí, Beatriz Manfredini, aqui no Morning Show, trazendo detalhes desta intenção, deste projeto de doação do terminal Princesa Isabel para o estado de São Paulo, com vistas à revitalização do centro. Obrigado, viu, Bia? Como é que vocês veem essa proposta, esse projeto? Ali do lado da Praça Princesa Isabel, nós temos o terminal de ônibus. Para a população, é melhor o terminal de ônibus com 18 linhas ou o projeto de se instalar ali a sede do governo, Mano Ferreira? Olha, o centro precisa ser revitalizado. Então, eu acho que isso é uma premissa fundamental. Que o governo do estado tenha essa decisão de ocupar o centro é simbólico para ajudar numa guinada, numa indução dessa revitalização. Isso sozinho não garante o sucesso do projeto. Isso precisa estar acompanhado de medidas que facilitem, por exemplo, a reforma de prédios históricos. Muitas vezes nós temos regulações urbanísticas contraditórias, ou seja, prédios que são tombados precisam obedecer à arquitetura original. É uma burocracia do tamanho do mundo, Mano Ferreira. E ainda por cima, a gente tem, por exemplo, que compatibilizar com a regulação de incêndio do Corpo de Bombeiros. Aí tem coisas muito práticas, do tipo, você tem que manter a escada original ou você tem que fazer a escada nova da forma como os bombeiros recomendam para o anti-incêndio hoje. E aí os projetos travam, porque é uma burocracia de regulações que são contraditórias entre si. Então, para a revitalização de centros históricos no Brasil, de forma geral, a gente precisa olhar de lupa essa questão de como simplificar a regulação para aquele proprietário poder fazer um uso racional do seu imóvel. Então, isso é uma questão que vem acoplada. Então, o que é que eu diria? Se vai dar certo ou não essa revitalização, a gente tem que olhar o projeto de forma mais ampla, conhecendo melhor os detalhes desse processo todo. Ô, Pepe, isso aí que falou, Mano, é interessante, né? Muitos prédios no centro de São Paulo são tombados. E aí é isso que afasta, às vezes, as pessoas de investirem nessa região, em um prédio que tem essa proteção ao valor cultural, histórico e tal. E há também esses conflitos todos ditos pelo Mano, porque, às vezes, você não consegue instalar um ar-condicionado
que seja mais eficiente, que gaste menos energia. Um elevador. Pior, internet. Você não consegue colocar acessibilidade para um cadeirante, às vezes. São normas contraditórias. Exato. Você tem que garantir a acessibilidade, mas tem que garantir a arquitetura original. Então, como que se faz? Só para ter autorização. Você tem que mandar um projeto, ter autorização, já demora uma vida inteira, o cara já desiste, ele vai para outro lugar e larga o centro de lado, ô Felipe Monteiro. Essa é uma questão boa, né? Mas eu acho que esse não é o problema do centro de São Paulo, não, né? Apesar de eu achar que esse é um problema menor, né? Porque tem tecnologia, tem condição de você proteger o patrimônio público, a fachada dos prédios, proteger a construção e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas ocupem esses prédios públicos, né? Na minha opinião, o problema do centro é muito maior e muito mais profundo, né? E quando eu vejo a Prefeitura de São Paulo querendo resolver a questão da desocupação do centro, doando o terminal Princesa Isabel para o governo do estado de São Paulo, ocupar aquele espaço por prédios públicos, né, eu vejo que é o fracasso da política de urbanismo de São Paulo, não é? Por dois motivos. Primeiro, que a gente sabe, né, que você faz com que aquele lugar que você queira revitalizar seja revitalizado, você tem que fazer com que haja uma permanência de ocupação. E as pessoas que ocupam os prédios públicos por questões de trabalho é uma ocupação transitória. No fim de semana, ele não vai estar lá no centro de São Paulo trabalhando. Pelo contrário, no fim de semana, a deteriorização vai continuar acontecendo. Você tem que ter moradia também. Claro, claro. Mas o centro de São Paulo é perto. O cara pode morar em outros lugares e trabalhar só no centro. Então, a pessoa não vai... Porque vai trabalhar no centro, vai morar no centro. Isso não existe. Mas a maioria das pessoas que trabalham no centro moram lá no extremo da Zona Leste, ô Felipe Monteiro. E lá no extremo da Zona Sul também. Essa é uma questão. Que é onde ele consegue morar. Morar perto do trabalho é o sonho de muita gente. Mas essa é outra questão, por exemplo. O que nós temos que fazer? Nós temos que desenvolver aquelas regiões da Zona Leste, Zona Norte, para aquelas pessoas terem trabalho também ali. Também lá, né? Tem que desenvolver da forma como você desenvolve o centro de São Paulo. E segundo aspecto, que é um absurdo, né? Você não consegue, de certa forma, revitalizar o centro criando problema em outros lugares. Se, por exemplo, a burocracia estadual sair do Morumbi e vir para o centro de São Paulo, a tendência é o Morumbi, aquela região lá, que foi revitalizada muito por conta do aparato estatal estar lá, vai ser deteriorizado, né? Eu quero saber o seguinte, funciona dessa forma. Quero saber o seguinte, Ana Beatriz, e a ida da sede do governo para a região central vai acabar com a Cracolândia? Porque essa é uma das finalidades. Olha, eu tenho certeza absoluta que não vai acabar. O máximo que vai acontecer, como já aconteceu antes, vai ser que ela se desloque um pouco de lugar. Porque ao redor ali da prefeitura, da sede do governo, provavelmente teremos muitos policiais, eles vão fazer uma revitalização para poder receber o governo. Então, a Cracolândia ela não vai acabar. As pessoas que vivem na Cracolândia não vão deixar de existir. Elas só vão acabar mudando de lugar, o que vai se tornar uma solução para alguns que estão hoje na Cracolândia e se tornar um problema para outros que vão estar no próximo lugar que eles ocuparem. Isso não vai acabar com um problema, sem sombra de dúvida. Como é que você vê, Diego? Eu concordo parcialmente, mas o problema da Cracolândia é um problema de multifatores, né? Então, é um problema também de ocupação, mas também é um problema de segurança pública, é um problema de saúde pública que tem que ser tratado nessas diversas frentes. O importante é dar um primeiro passo. E eu concordo com o que o Mano disse, que a ocupação, nesse sentido, pode favorecer, vai trazer vida. Foi dito ali pela Bia que 20 mil funcionários passarão a estar constantemente ali. Eu acho que a ocupação é um bom primeiro passo, mas, enfim, concordo que não resolve o problema se não tivermos outras medidas em outras frentes também para acabar com o problema do centro de São Paulo. Aí tem que pensar para onde que vai o terminal de ônibus, então, né? Porque a gente está falando de um terminal muito importante ali para a população que precisa do transporte público, do ônibus. Essas pessoas que são da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Norte, dos locais mais afastados, que dependem desse transporte para chegar no centro atualmente, Mano Ferreira. Exatamente. Justamente por isso, para ter uma decisão mais, uma opinião mais decisiva, a gente tem que olhar o conjunto do projeto. Para onde vai o novo terminal? Como que vai ficar? Aliás, tem um novo terminal? Essa é a pergunta. A gente tem que estudar isso, né? Se não houver um novo terminal, como serão as novas linhas de ônibus que vão abastecer a região? Como que é o plano para lidar com o transporte? É uma necessidade vital, né? Como que vai ser a adaptação disso? A gente precisa analisar
o projeto de forma mais ampla. Por isso que tem que ter um estudo urbanístico para saber também como é que vai ficar a questão de transporte ali na região central se a gente começar a ocupar com mais entidades públicas, mais tantas mil pessoas frequentando aquela região, se não vai gerar um caos nessa região central também, né, Pepe? Não, sim, claro, sem sombra de dúvida, né? Não adianta nada você querer revitalizar o centro de São Paulo, trazer mais pessoas para o centro de São Paulo, sem dar condições para as pessoas chegarem no centro, né? Então você melhorar o transporte público, você criar mais eficiência nas linhas de transporte, né, no entroncamento entre o metrô e o transporte urbano, né, é uma necessidade e é uma realidade. Não é? E quando você tira o terminal Princesa Isabel, que é um terminal importante, mais de 15 linhas, né, 18 linhas, se eu não me engano, passam por ali, tem que ter uma outra alternativa. E você não vê, por exemplo, o prefeito de São Paulo falando qual que será a alternativa. Sabe o que parece, Koba? Que esse planejamento veio de sopetão, né? Eu vou dar o problema do centro para o estado de São Paulo porque eu quero sair fora da minha responsabilidade. Mas aí não faz sentido, em relação à Cracolândia. Não faz sentido você trazer 20 mil servidores para trabalhar em um ponto e você não garantir que o transporte desses servidores ali ocorra. Você não faz para criar mais caos. Então, eu acho que a gente está conjecturando muito aqui a respeito da medida, sem, como o Mano disse muito bem aqui, ver de fato esse plano de forma macro. Certamente vai. Tem um projeto. Esse projeto certamente contempla o transporte dessas pessoas até lá. Eu acho que seria amadorismo demais. Não, desculpa. Assim, vou te falar uma coisa com toda certeza. Não tem projeto algum. Até porque o terminal Princesa Isabel, meses atrás, era um dos terminais que estavam para ser concedido para iniciativa privada. Mudou, deu um cavalo de pau. Concessão não é você eliminar. Você conceder, você não vai eliminar o terminal. Você não está eliminando o terminal. Claro, está doando. Vai virar um prédio público. Vai conceder. Você tem que deslocar para algum lugar. Então, não tem plano. Como não tem plano? Tem que ser presidente do planejamento. Diego, eu vou repetir de novo. Você não instala um conjunto de prédios públicos em algum lugar sem garantir que as pessoas tenham como chegar até ali para trabalhar. Essa é a minha crítica. Se isso for uma realidade, a sua crítica é super válida. Claro, mas eu considero que é amadorismo demais para um gestor público. É amadorismo. Caso esse tipo de medida não seja precedida por um planejamento. O planejamento, nesse caso, é o mínimo a ser feito. Então, estou falando para você o seguinte: esse terminal Princesa Isabel estava para ser concedido para a iniciativa privada meses atrás. O planejamento significa o plano da prefeitura é que ele continuasse existindo lá. Exatamente. O plano da prefeitura, há 2 meses atrás, estava para conceder o terminal Princesa Isabel para a iniciativa privada para fazer manutenção, fazer aprimoramento do terminal. Agora mudou. 2 meses e mudou. Tem como fazer um planejamento bom em 2 meses, 1 mês? Não tem. Desculpa, não tem. E aí, Mano Ferreira, tem que ter um plano urbanístico ali, um projeto. Tem que até ouvir a população que mora ali na região, fazer uma audiência pública de repente. Com certeza. Porque uma mudança desse tamanho impacta tantas áreas da cidade. Exato. E também, como eu falei, é preciso recuperar as condições de moradia no centro, né? Fazer com que as pessoas consigam morar perto do trabalho. Isso é um elemento fundamental para diminuir o caos de trânsito. Está faltando, nesse sentido, mais transparência da Prefeitura e do Governo do Estado para apresentarem esse projeto de uma forma mais integrada, como que a população pode entender o que é que realmente está em jogo.